Está começando 98 Talks. Mantenha os seus ouvidos abertos, os seus olhos prontos para nos enxergar, porque a partir de agora, nós estamos entrando no 98 Talks. Notícia, mas com muita opinião. E opinião que dá a você o direito de opinar junto com a gente, porque o 98 Talks é assim. Um programa que conversa com você, dando a nossa opinião, mas sem a propriedade da nossa opinião, provocando discussão, debate, sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Na produção, o jornalista Vitor Duarte. Você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no 98live.com.br, o nosso portal. Lá tem a aba chat. Lá você conversa com a gente também. As principais informações no 98 Talks, a nossa opinião, além da Rede 98, com a 98 FM 98,3, canais 198 e 698 da Claro TV. Você tem também os nossos aplicativos Google Play e Apple Store. E também agora no canal TV Aberta 29.1. Você fica também ligado com a gente na Rede Mais, afiliada à Record TV, no interior de Minas, 200 municípios, além de todos os municípios da Rede 98, 200 municípios ligados com a gente. Pode participar conosco pelas redes sociais da Rede 98, todas @Rede 98 Oficial, e também da Rede Mais HD, @Rede Mais HD. Quer mandar uma mensagem para a gente? Tem o WhatsApp, claro, da Rede 98, que é o 31993169898, 31993169898. Camila Dias já está conosco e eu te cumprimento. Boa noite, Camila. Prazer estar com você hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Antônio Claré Júnior. Grande Paulo Leite, boa noite, Luiz Fernando Rocha, Camila Dias e a todos que nos acompanham aqui no 98 Talks. Direto de Varginha, ele, que tem uma amizade íntima com o ET, conversa todos os dias com ele, troca informações, opiniões, por isso sempre traz uma visão diferente para esse nosso papo, para essa nossa conversa. Luiz Fernando Rocha, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite aos amigos. Ô, Paulo, eu cheguei aqui 20 anos depois do ET de Varginha, né? Mas estamos aí com uma certa unidade. Pelo menos uma unidade de comportamento. Eu me comporto feito um ET. E o ET de Varginha é muito famoso, muito interessante, né? Gerou grande mídia na época. Mas eu gosto muito do ET Bilu. Não sei se vocês conheceram o ET Bilu. Vocês conheceram o ET Bilu? Ele foi a coisa mais hilária da história da televisão brasileira, pelo contexto todo. E a partir de hoje vai estar com a gente também nos nossos estúdios e acompanhando as nossas redes sociais para facilitar aqui, agilizar a nossa prosa, agilizar a nossa conversa. O nosso produtor, o Vitor Duarte, a partir de hoje vai estar lá nos estúdios trazendo a participação pelo nosso chat, do nosso portal 98live.com.br e também nos nossos canais de conversa, todos eles, o nosso WhatsApp, claro, 993169898, 31993169898. O presidente Bolsonaro hoje à tarde deu uma entrevista. Ele disse que a Petrobras não colabora com nada, que por ele a empresa podia ter sido privatizada hoje. Fez críticas à empresa em meio a reajustes nos preços e chegou a dizer sobre o presidente da estatal que ninguém é insubstituível. A fala de Bolsonaro nos mercados caiu como uma bomba. O que o presidente quis dizer com ninguém colabora? O que vocês acham disso? Quem começa conversando com a gente? Claré? Eu não, porque tudo que é do Bolsonaro, vocês jogam para eu falar primeiro. Hoje eu vou falar depois. Então, Camila, eu vou tirar o Claré dessa porque o Claré não quer falar sobre Bolsonaro. Ele está bravo porque Bolsonaro o proibiu de conversar com ele no Twitter. Então, é você, Camila Dias. Então, o Bolsonaro, como sempre, bem polêmico, né? Tendo aquelas atitudes explosivas que nós falamos sobre isso no Talks desde quando eu comecei a participar aqui ainda no ano passado, atitudes que ele deveria pensar um pouco antes de falar, já que representa a nossa nação.
sobre o fato de que ninguém é insubstituível, errado ele não está, né? Porque as pessoas são talentosas, mas existem inúmeras, e isso pode indicar que ele não está satisfeito com a pessoa que está administrando a Petrobras. Porém, Paulo, é preciso ter muito cuidado com o que se fala, porque é palavra que sai e não volta, não é mesmo? E quanto ao fato da Petrobras, segundo ele, não estar colaborando, a Petrobras, de fato, tem deixado muito a desejar no que diz respeito ao serviço que ela tem que prestar e ao motivo para o qual ela existe, né? Ela é uma empresa pública, ela deveria atender aos interesses do cidadão brasileiro, mas como é mantida também, ou melhor, há acionistas em sua composição administrativa, ela também tem que atender os interesses econômicos. Porém, tudo tem limite, na minha opinião. A gasolina cara do jeito que está, a gente não vai dar conta, não. Você quer, Paulo? Você agora quer falar. Não, você quer resolver esse problema do Bolsonaro, que está bravo com a Petrobras? Me parece que ele está bravo. Tem um jeito, Bolsonaro. Apresenta amanhã aí um negócio de privatizar, mas privatiza retalhado, tá? Não privatiza ela inteira, não, porque ela vai ter um monopólio, igual ela já tem um oligopólio, né? Quase um monopólio que ela já possui, e não vai resolver nada. Eu queria trazer um número aqui, que um ouvinte nos passou há uns dias, Paulo. A gente estava falando sobre refinaria, aquele negócio da refinaria que foi privatizada. Você trouxe informação aqui que nós temos 17 refinarias no Brasil, não é isso, Paulo? 17 Sim. refinarias. E 12 estatais da Petrobras e outras 5 privatizadas. Não adianta você privatizar essas 12 que faltam, não. Os Estados Unidos têm 150 refinarias. Elas concorrem entre si. Não adianta só privatizar. Então, Bolsonaro, quer resolver seu problema? Você acha que tem um clubinho na Petrobras? Amanhã, apresenta o PL e privatiza. É melhor do que trocar presidente. Muito mais efetivo. Luiz, na troca de presidentes, houve um desentendimento entre uma ala próxima a Bolsonaro, os militares, que não ficaram muito agradados desde o início da posição de Bolsonaro, que, segundo alguns militares, e isso é conversado em Brasília como bastidor, segundo alguns militares, Bolsonaro quer fritar o presidente da Petrobras. Isso não complica a imagem da empresa que tem ADR em bolsas de valores no exterior e é uma empresa de capital misto? Paulo, pois é. O grande problema para mim é que Bolsonaro tem tentado, desde o começo do governo dele, fritar todo mundo que não comunga do que ele acha que tem que ser comungado. Ele não é uma pessoa que aceita muito o contraditório, principalmente dentro do governo dele. Quem o apoia certamente vai dizer, mas ele está lá para isso mesmo, ele é o presidente, ele foi eleito porque ele tem esse perfil, porque ele tem pulso firme. Gente, tem uma diferença muito grande entre você ter pulso firme e você botar para trabalhar com você pessoas que são alinhadas com sua linha de pensamento, que eu acho que são alinhadas com o seu fio de pensamento, isso é até aceitável, né? É factível, apesar de que ele prometeu na campanha que os seus ministros e assessores seriam todos técnicos, a gente viu que nem todos são, mas ok, se coloque lá pessoas que sejam alinhadas com o que ele quer. Existe uma diferença entre isso e em ser autoritário, em querer que as pessoas façam tudo que ele manda. Se essas pessoas têm um perfil técnico, elas vão fazer o que o perfil técnico delas manda, o que a avaliação técnica delas manda. Nesse caso específico do presidente do Banco do Brasil, do presidente da Petrobras, mas vale para o presidente do Banco do Brasil também. No caso do presidente da Petrobras, é isso que acontece. Ele faz o que ele acha que tem que fazer dentro da capacidade técnica que o perfil dele desenvolveu ao longo dos anos e que o levou até o cargo que ele está. Agora, ninguém é insubstituível, sem dúvida nenhuma. Então, se ele quer trocar, ele pode trocar. É um direito dele, ele é presidente da República e o país ainda é presidencialista, teoricamente. Agora, em 2021, a Petrobras pagou, segundo o balanço dela que foi divulgado em fevereiro, Paulo, a bagatela de 203 bilhões de reais em tributos para o governo federal. Pagou também 37 bilhões de reais em dividendos para os cofres da União. Como ela é uma empresa mista, apesar do governo ser o maior acionista, né, ela gerou dinheiro também para os outros acionistas dela. Né? Ela gerou aí, juntos, eles receberam mais de 101 bilhões de reais do lucro líquido da companhia. Para quem não sabe, gente, dividendo é a parte do lucro líquido que é distribuída depois do balanço aos acionistas. Né? O lucro total da Petrobras ano passado, lucro líquido, foi de quase 107 bilhões de reais, e isso é 1.400% a mais do que a companhia lucrou no ano anterior. Então, você acha realmente que ela não serve para nada?
É a pergunta que eu deixaria. Antes de passar para o Claré, porque eu quero provocar o Claré numa outra questão, eu gostaria de lembrar que o ministro Paulo Guedes, numa reunião informal em Brasília, disse que não se intrometeria na questão da substituição da presidência da Petrobras, porque a parte dele ele já havia feito. Ele já havia indicado Roberto Campos Neto como presidente da estatal, que a indicação dele já tinha sido feita e que ele não se desgastaria com uma nova indicação. Meu caro Claré, explique para mim melhor essa história de privatizar em fatias. O que seria dividir a Petrobras em fatias? Por segmento, por atuação, para quebrar de uma vez oligopólios e monopólios? Explica um pouquinho para a gente como é que funcionaria isso. Não adianta nada privatizar, gente. No papel é muito bonito. Nós vamos privatizar, vai tirar esse problema que o Bolsonaro quer tirar das mãos dele, certamente. Mas vai continuar ali com um monstro gigante praticando o preço que ele quiser. Não vai resolver nada. Tá? Agora, se você separa a Petrobras em várias empresas, por exemplo, refinaria, tem 12 da Petrobras. Que tal vender uma para cada um? Né? Alguém vai dizer, não vai mudar nada isso, porque uma está muito distante. É verdade, não vai mudar. Mas se a gente tivesse, igual nos Estados Unidos, que tem 150, existe proximidade geográfica entre elas, né? Aí sim a gente teria uma grande concorrência. Já existe alguma concorrência na Petrobras, a concorrência legal já existe, mas na prática, gente, o gigante sempre vai ter benefícios. Sempre vai ser assim. Isso aconteceu em todos os governos, especialmente no governo do PT. Né? Então, não adianta a gente privatizar, você tem que trazer concorrência. É a concorrência que reduz preço, é a concorrência que melhora a qualidade do consumidor. Então, Bolsonaro, quer resolver o problema? Tá bravo? Tá puto? Desculpe. Leve amanhã no Congresso uma proposta de privatização, mas bem retalhadinha. Não leva para privatizar de qualquer forma, não, porque senão também não vai resolver. Você fez alguma referência ao presidente da Rússia? Não, né? Foi só uma impressão minha que a hora que eu ouvi. É só porque eu ouvi aqui meio... Não fiz referência a ele. Não foi Putin que você falou, não, né? Não, foi. Ele nem merece ser mencionado, esse cidadão aí, que a cada dia que passa eu fico pensando o que tem por trás dessa loucura que esse homem está fazendo. Porque o coitado do russo está pagando por isso, viu? E muito. Camila, você estava observando a fala do Claré. Eu não sei ainda e não consegui ainda perceber, talvez porque a gente está começando agora a fazer o programa aqui. Você é a favor da privatização? De que forma você acha que a Petrobras poderia ser privatizada? Eu sou super a favor da privatização, não somente da Petrobras, como de toda empresa pública. Eu me lembro, sabe, Paulo, quando eu ainda era criança, de que o meu sonho era ter um telefone fixo em casa. Era uma fortuna um telefone fixo. Tinha gente que tinha linhas telefônicas e alugava para outras pessoas. E aí, com a privatização das teles e a ampla concorrência, eu acredito que isso tenha sido o pontapé inicial para que fosse democratizado o telefone. Então, eu acredito que a privatização é o caminho, a concorrência é o caminho, e como bem o Claré explicou, de repente, de forma segmentada. E hoje nós temos 12 refinarias. De repente, com a privatização, venham interesses de outras empresas, não sei qual que é a especificidade para se fazer se instalar uma refinaria em algum lugar. Primeiro tem que ter petróleo, mas a gente sabe que as pesquisas existem para isso. E aí, quem sabe, Claré, em algum dia a gente consiga ter um número aproximado de refinarias conforme tem nos Estados Unidos e a gente consiga ter um preço justo para o combustível. Porque ontem nós falamos aqui, quando o dólar está alto, o preço do combustível sobe. Quando o dólar abaixa, eu nunca vi o preço do combustível reduzido. Eu, particularmente, nunca senti isso no meu bolso. Então, eu acredito que a privatização é o caminho, não só para a Petrobras, mas também para a CEMIG, para todas as empresas públicas, porque é muito difícil. O Estado, ele tem que ser menos intervencionista, sabe, Paulo? Sabe, Luiz Fernando e Claré? Quando a coisa cai na mão da iniciativa privada, quem está administrando o faz por interesse de que aquilo dê certo, porque tem uma sensação de pertencimento. Já o Estado,
com a rotatividade dos governos, dos administradores, secretários e tal, eles entendem aquilo como sendo de todos, menos dele. Então, eu não acredito na administração pública, a verdade é essa. Esse negócio de justo, preço justo, eu sempre fico muito preocupado quando eu ouço isso, sabe, Camilo? Porque igual alguém ontem estava dizendo que o etanol é absurdo. Por que o etanol sobe tanto, sendo que não está tendo guerra afetando o etanol? O etanol não é dolarizado, pelo contrário, tem muito aqui no Brasil. E aí, pô, será que é justo o que os produtores de etanol estão fazendo? É justo, sabe por quê? Porque naquele período da Dilma e do Lula, lá do pré-sal, onde eles deram isenções, benesses, vários benefícios e vantagens para o petróleo, eles espantaram os produtores de etanol do Brasil. Então, eles agora, que eles são poucos, entre aspas, né? Eles não têm tanta concorrência, eles colocam o preço que eles quiserem. Aí você vai dizer assim, é justo? Não sei, pelo menos eles seguraram a onda quando ninguém estava produzindo, né? Isso faz parte do mercado. Se a gente não tivesse dado tanta vantagem para o petróleo, hoje o etanol está baratinho, porque ele está cheio de concorrente. Luiz, você acha justo privatizar a Petrobras? De que forma se privatizaria a Petrobras? Porque uma coisa é a gente entender o refino, a extração, entender a extração, a prospecção. Outra coisa é entender o refino. Outra coisa é entender a distribuição. E distribuição e refino, você está falando de refino de vários subprodutos do petróleo. Nós estamos falando de diesel, gasolina e GLP, que são os mais conhecidos. Mas tem diesel de aviação, tem um monte de coisa. Gente, para vocês terem uma ideia, eu estava falando aqui da questão do lucro da Petrobras ano passado, que foi 1.400 maior do que foi em 2020. No diesel, o lucro foi 84% maior, na gasolina, 100% maior. Nessa querosene, não é diesel de aviação hoje, na querosene de aviação foi 76% maior. Quer dizer, a Petrobras tem obtido sistematicamente lucro como uma empresa privada e não como uma empresa pública. Então, ela tem que ser privada. Sem dúvida nenhuma, ela tem que ser privada, passar pelo controle privado, porque a iniciativa privada vai conseguir controlar melhor. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Esses arroubos de corrupção que a companhia foi vítima nos últimos anos, vai conseguir implementar a gestão mais moderna e vai conseguir administrar esse lucro de uma forma mais eficiente também. Se não conseguir, passa a ser problema dos acionistas da empresa privada e não do povo brasileiro. Hoje, tudo que acontece lá é problema do povo brasileiro. E aí, como muito bem disse, são 17 refinarias. 90% ou mais de 90% da produção, do refino, da distribuição brasileiras, nacionais, são feitos pela Petrobras. Não tem como. Seja a política de preços que a empresa adotar, qual for, né, qual seja a política de preços que a empresa adotar, nós vamos continuar reféns dela. É a mesma coisa que a gente falou ontem aqui sobre a questão da geração de energia. Né? Como se investiu só em hidrelétrica no Brasil ao longo dos últimos anos, a gente hoje tem dificuldade de lidar com isso e paga o pato. No caso da gasolina, do diesel, da querosene de aviação, é a mesma coisa. Então, se não privatizar e se não for para mais de uma empresa, nós corremos o risco de permanecer sofrendo dessa forma ao longo dos próximos anos, como a gente sofreu desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E esse papo de petróleo é nosso, é conversa de ditadura. Bom, podemos mudar de assunto, já que esgotamos aí, pelo que vi aqui na nossa bancada, a partir de amanhã já deve sair um edital de convocação para a privatização da Petrobras fatiada, porque nos nossos 3 talkers aqui presentes já determinaram que o melhor caminho é a privatização, e eu também endosso o que vocês falaram. A privatização da Petrobras faria com que outros players do mercado, inclusive na extração, tornassem mais interessante a extração do petróleo. Porque nós estamos falando em refino e distribuição, mas o nó da extração é grande também. E está lá em monopólio da Petrobras, que, por exemplo, monopoliza preço do piche que é usado, esse material que é usado para o asfaltamento e que fica todo ele nas mãos da Petrobras. Quando você põe um ente externo para isso, a Petrobras vai lá e faz dumping, baixa preço, faz mercado com o poder que ela tem. E aí é bom a gente pensar nesse caso aí. Mas já que estamos decididos a privatizar a Petrobras, vamos entender uma outra questão que o presidente da República hoje diga. Só um parênteses, porque com a forma como você colocou, eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer assim, nossa, mas essa bancada é parcial. Tinha que ter alguém de esquerda, ao contrário. Gente, aqui no Talks, sempre foi falado que a gente tem um compromisso com
Com o quê, Paulo? Com a verdade, né? Com a honestidade, temos que ser honestos com quem nos acompanha. Isso aqui é ser honesto. Assim, não existe uma justificativa para manter a Petrobras um verdadeiro monopólio estatal. Não existe essa justificativa. Qualquer justificativa será refutada. Então, não dá para a gente mentir aqui. Se você vê alguém falando em estatal estratégica e tal, desconfie. Não existe estatal estratégica. Ô, Claré, você está sendo injusto, Claré. Existe uma justificativa clara para não se privatizar a Petrobras, um cabide de empregos, uma junção que vai sempre naquela mãozinha daquelas cartinhas. Hoje nem cartinha faz mais, naquele recadinho no WhatsApp que é criptografado e que você não corre o risco, a não ser que alguém vaze a sua conversa. Aquele recadinho no WhatsApp, olha, está indo aí um amigo meu, empregue-o, tem um conhecimento muito grande na extração de petróleo, fez curso na Birmânia, e aí vai lá e indica o cara. E claro, como é que eu vou privatizar uma empresa que me facilita fazer cabide de emprego, que me facilita produzir escândalos de corrupção, que me facilita fazer populismo com o preço do combustível que ela vende? Eu não posso privatizar essa empresa, não é? Vocês são loucos? Privatizar essa empresa? Parece que vocês não têm juízo aí. Ora. Vitor Duarte, está nos ouvindo aí? Você tem, porventura, algum recado para nos transmitir? Os nossos ouvintes, aqueles que concordam ou discordam daquilo que falamos, o Claré falou que são verdades, não são honestidades. A verdade, ela é uma conclusão que vai de múltiplas informações. Mas diga lá, Vitor, tem alguma coisa para acrescentar na nossa discussão aí? Pois é, Paulo, boa noite para você, boa noite para todo agora mundo. Ele apareceu, Tá no 98 Talks. Vamos fazer o corte de câmera aqui para a gente poder aparecer aqui agora, que ainda tá a cara do Paulo. Aí, agora sim. Manda sua mensagem aqui pra gente, viu? Participe do 98 Talks, 99316-9898, DDD é o 31. Se quiser também pode ir lá no 98live.com.br, acessar a aba chat e mandar sua mensagem. Olha só, o Gustavo Mertirte, de Sete Lagoas, concorda aí com o Claré, ele fala que a saída para a Petrobras é a privatização fatiada, né, para poder aumentar aí o livre mercado e com isso melhorar o serviço e o preço dos combustíveis aí ser reduzido. Olha só, o Jaime Pinto Coelho também, ele fala o seguinte: boa noite a todos. Aqui no Canadá o preço do combustível já caiu, seguindo a queda internacional do barril de petróleo. E no Brasil, vai cair quando? Sem livre concorrência, nunca. É o Jaime Pinto Coelho aí mandando mensagem pra gente no chat da Alegria, Paulo. Bem lembrado pelo Jaime, porque o barril de petróleo que chegou a bater os 128, 130, está chegando aí perto de novo da casa dos $100 o Brent, o barril Brent. Então, vamos lá, gente. O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista. O presidente agora voltou a dar entrevistas, saiu do cercadinho. E ele disse que Marcelo Queiroga, o seu ministro da Saúde, vai decretar o fim da pandemia numa portaria no início do mês que vem. O plano é reduzir o status da Covid-19 no Brasil de pandemia para endemia, embora não haja decisão da OMS nesse sentido. Rodada de conversa com os nossos talkers, lembrando que daqui a pouquinho, em 9 minutos, nós vamos para o intervalo dos partidos políticos, um rápido intervalo. Mas eu queria ouvir os nossos talkers a respeito disso. É momento de, por decreto, terminar a pandemia? O que vocês acham? Se ele tiver alguma base técnica para fazer isso, científica para fazer isso, apresenta para a sociedade, faz o decreto, para mim está de muito bom tamanho, assim, eu estou doido para que isso aconteça realmente. Agora, a responsabilidade é de quem decretar, né? Eu acredito que essa base técnica tinha que ter sido feita há mais tempo, Luiz Fernando, porque ou ansiedade para poder viver a vida normal de novo, né? Eu não estou entendendo muito bem, porque o que acontece? Fala assim, pô máscara, tira máscara, aí hoje eu li uma outra notícia de que a 4ª dose da vacina é essencial, e a 3ª dose ainda não foi aplicada em mais de 40%, então está tudo muito confuso. Mas o fato de deixar de ser considerado uma pandemia e virar uma endemia já aumenta um pouco a esperança de que daqui a um tempo, alguns meses talvez, ou anos, a gente tem uma vida próxima do normal, como a gente tinha antes, de fevereiro de 2020. Claré, você acha que por decreto governamental nós transferimos o status de pandemia para endemia? A gente tem uma lei, né, falando de estado de epidemia, né? Então, legalmente, em tese, seria lei. Só que, sim, isso vai ser politizado, né?
Então, eu, pessoalmente, o que eu constato, não sou cientista, como bem falou o Luiz Fernando, que já virou endemia há muito tempo. Os botecos estão lotados, as boates estão lotadas, festa está rolando, tem gente que não vai trabalhar, mas está na festa. Agora, sabe quem está sofrendo? Crianças. Eu tenho uma filha pequena e tem que ficar de máscara numa escola e isso afeta o aprendizado da criança, né? Ela fica tímida, ela não vê ali os movimentos faciais direito. Então, no final das contas, já estamos na endemia, gente. Já está rolando a endemia. Só para criança que não. Para criança ainda é epidemia. Sobre vacinação, graças a Deus, está bem alto o nível de vacinação. No Brasil como um todo, eu vi que tem gente que não voltou para a segunda dose. Gente, volta. Vocês estão vendo que a vacina está salvando a gente. Nós estamos saindo dessa confusão graças à vacina. Inclusive, tomei minha terceira dose essa semana. E a Camila falou sobre a quarta dose. Eu não estou nem aí para a quarta dose, quinta dose. Eu só quero que a gente volte à vida comum, porque me parece que nós já estamos ali. Me parece, eu não sou um técnico. Bem, repito aqui, Luiz Fernando. Me parece, como cidadão, que a epidemia só vale para crianças, por enquanto. Você tomou sua terceira dose essa semana, Antônio Claré? Eu tomei e vou te falar um negócio. Eu tomei 2 AstraZeneca, você sabe disso, tive Covid e agora tomei como terceira dose essa, como é que chama? Janssen. Essa Janssen me derrubou mais do que o Covid, viu? Mas graças a Deus estou aqui 48 horas depois, me sentindo mais imune do que nunca. Eu bem que desconfiei, me parecia que você tinha instalado no seu corpo um chip. Eu fiquei muito preocupado com isso. Fiquei preocupado, suas reações me deram alguns indicativos disso. Mas eu queria, desse assunto da pandemia e endemia, nós estamos vendo aí a China, por exemplo, fechou cidades. 2 das maiores cidades chinesas estão fechadas novamente por conta do aumento de casos. A Europa está decidindo fazer zonas de preservação de contágio para poder entender essa nova manifestação da Covid, que parece, vem aí com uma outra onda, não sabe nem qual é a intensidade dela. Isso não indicaria que é precipitado a gente transformar pandemia em endemia? O que vocês acham? Você fala dessa mistura do Delta com o Omicron, Paulo? Não só a Delta Cron, na Europa e na China, não. Na China e na Europa, alguns casos de Delta Cron, mas a volta do contágio pelo coronavírus, em todas as suas variantes. A China, inclusive, fechando cidades importantes, como a segunda maior cidade industrial chinesa, fechada a partir de ontem. Não existe mais vida sem a Covid-19. E a minha esperança é que a Covid-19, o vírus vá se adaptando, que ele precisa do ser vivo para ele continuar, né, sobrevivendo, se reproduzindo. Vá se adaptando até que se torne uma gripe, sabe? Que nós tenhamos que tomar a vacina periodicamente, é exemplo do que acontece com a H1N1. Então, assim, eu quero tentar viver... A gente já vive, né, Claré? Claré falou, a gente já está numa endemia. Então, eu quero oficializar essa endemia para ver no que vai dar, porque os números estão relativamente controlados no que tange a internações. A gente não vê mais tantas notícias, assim, de 200 mortos por dia, sabe? Que sejam uma é importante, assim, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero tentar viver oficialmente a endemia, já que, conforme o Claré falou, e eu concordo plenamente, né, ninguém usa máscara, muita gente tirou já a máscara na rua, há estabelecimentos fechados que as pessoas estão entrando sem máscara. Ontem mesmo eu estive no supermercado e vi um tanto de gente lá, não sem a máscara, mas com a máscara no queixo, e não há mais aquela cobrança igual havia antes. Então, que todos nós nos vacinemos com todas as doses que nos forem orientadas para que tenhamos uma vida próxima à que a gente tinha antes. Eu não acho que é precipitado, não. Camila falou a respeito da quarta dose. A quarta dose está sendo preconizada para pessoas com mais de 80 anos. Por enquanto, com mais de 80 anos, há a preconização da quarta dose por conta de Paulo, só que eu acho só uma coisa, desculpe te cortar aí, mas é um negócio que o Claré sempre chamou a atenção. Eu acho que é legal, em vez de a gente chamar de quarta dose, chamar de segunda dose de reforço, porque nós vamos ter dose de reforço todo ano mesmo, provavelmente até mais de uma, ou possivelmente até mais de uma. Então é interessante que as pessoas entendam que, na verdade, é uma dose de reforço já,
por causa dessas mutantes, dessas mutações, dessas variações que ainda estão aparecendo. Talvez, num futuro próximo, seja necessário menor número de reforços, como hoje só uma vacina da gripe por ano resolve. Então, acho que isso pode vir a acontecer com o tempo. Também com o tempo de vacina, de testes, para entender melhor como é que vai funcionar os imunizantes. Hoje, os imunizantes estão sendo aplicados mais para evitar casos graves, e a gente vê que elas têm tido sucesso nisso, que os hospitais não estão lotados, né? As UTIs não estão lotadas e o número de mortes caiu, então elas estão sendo usadas mais para isso do que para prevenir. Mas eu acredito de verdade que essas vacinas vão conseguir prevenir, impedir a infecção da doença, imunizar contra a doença no futuro muito próximo. Claré, Vossa Excelência foi citado, Claré, e aqui no Talks, quando é citado, tem o direito de fazer ou a complementação, ou o contraponto, ou apenas um sorriso para os nossos espectadores. O problema é que o sorriso muitas vezes não é visto, então eu vou fazer um comentário. Eu, depois das minhas 2 doses e, portanto, protocolo vacinal completo, e após ter me contaminado com o Covid, eu estava me sentindo absolutamente imunizado. E não vou mentir, em algum momento eu fiquei pensando, quando que eu tomo esse reforço? Gente, se você não quer tomar reforço, acha que já foi demais, pelo menos tome para poder liberar as máscaras em locais fechados, porque quando a gente alcançar 70%, né, segundo a orientação, aí, decreto, enfim, a gente vai poder parar de usar essas máscaras em local fechado, pelo menos em Minas Gerais. Vamos em frente, tome. Se você não acredita, pelo menos toma para a gente parar de usar máscara, por favor. Em locais abertos já está liberado, né? Em locais abertos já não tem nenhum problema com relação a isso. E a gente discute agora o local fechado, muito embora eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu conversava com um amigo meu na Itália, e ele dizia que na Itália, mesmo depois do período da liberação das máscaras, em alguns lugares agora voltaram a ser exigidas, mas mesmo no período da liberação total das máscaras, alguns estabelecimentos, por determinação dos proprietários, continuavam exigindo o uso da máscara dentro do seu estabelecimento. E isso me parece ser direito, né, Claré? É privado. Na minha direito, casa, gente. Gente, tem estabelecimento que fala... Aqui, tem uma padaria perto da minha casa que tem placas. Não entre com animais. Ele vai ser cancelado por isso? Ainda mais agora, nessa época de pet lovers, que não pode falar nada? Não, é direito dele, propriedade privada. Da mesma forma, ele pode falar, não entre sem máscara. O que tem? Ainda mais se for de alimento. Isso é um problema dele. Não gostou? Não frequenta. Bom, estamos discutindo a questão da pandemia, da endemia, da possibilidade de termos aí novos comportamentos. Para finalizar aqui, mais um minuto de prosa rapidinho, eu queria que algum de vocês comentasse sobre isso. Nós vamos mudar de comportamento? Vocês acreditam que comportamentos protetivos farão parte da nossa rotina depois que a endemia ou pandemia ou qualquer outra mia resolver ir embora? O povo parou de beber e dirigir, Paulo? O povo parou de beber e dirigir? Não. Então não vamos. Eu acredito que não. Não, é muito do brasileiro, principalmente o contato físico. Eu acredito que não vai haver mudança nenhuma, não. A galera já anda se abraçando por aí, ainda em pandemia, muito difícil. Eu acredito que não. As pessoas vão esquecendo. Claré, a alma humana não se transforma depois de uma catástrofe, como foi a pandemia do coronavírus? Eu acho que sim. Eu acho que o ser humano, ele aprende, é óbvio. Não vai ser 0 a 10, né? Não vai ser 8 a 80. Mas a gente, pelo menos, para pensar, considera, né? Eu acho que é igual uma pessoa que tem uma perda, né? Ela considera, ela pode mudar. Eu acho que vai ser muito individual, né? Como a Camila falou, não vai ter uma grande mudança em massa, né? Igual a questão do beber e dirigir. Eu tenho um amigo que ele bebia muito e dirigia. Ele teve um acidente, né? Quase morreu. Já tem 20 anos que ele não dirige. Então, assim, você aprende, né? Eu acho que vai depender muito do individual. Bom, vamos para o intervalo, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos falar da decisão do Banco Central em elevar a taxa Selic, intervalo rápido, rapidinho, e a gente volta com a continuidade. O Luiz Fernando é que me ligou agora, eu tenho certeza, eu estou com o meu telefone. A gente volta com a continuidade. A gente volta com a continuidade do 98 Talks, intervalo rapidinho. Estamos apresentando 98 Talks. Nenhum partido fez tanto por Minas como o PSDB. Minas avançou na saúde, educação, segurança e executou obras estruturantes que mudaram a história de nosso estado.
Nas últimas 3 décadas, o PSDB governou Minas por 16 anos. Foram os melhores governos da história. Por isso, vamos continuar contribuindo. E queremos fazer com a participação de maior número de mulheres, da diversidade e com políticas de inclusão. É por isso que eu quero convidar você a se filiar no PSDB. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. Olha, para quem está na Rede 98, na Rádio 98 e na no 29.1, vai acompanhar sim essa transmissão dos partidos políticos, que é obrigatório, assim como na Rede Mais HD. Quem está nos canais 198 e 698, na live e nos aplicativos, não acompanha a transmissão dos partidos políticos, porque não é obrigatório que assim seja feito nesses veículos. Mas eu queria logo chamar o Vitor Duarte, porque parece que tem mais ouvintes e espectadores ou tele-web ouvintes conversando com a gente. Diga lá, Vitão. Então, Paulo, olha só, o Léo Lennon, ele é de Justinópolis. Ele diz o seguinte: entendo que estamos numa endemia, mas como polarizaram e polarizaram essa doença, os governantes e suas juntas médicas estão com medo de declarar o fim da pandemia. O Ricardo Galvão sempre participando com a gente aqui, todos os programas da 98, ele fala o seguinte: se não fosse esse erro de cálculo de várias doses no mesmo frasco, já estaríamos bem avançados nos ciclos. O ideal seria ir diminuindo o número de doses nos frascos conforme a demanda. Assim não haveria desperdício, nem pessoas voltando para casa sem se vacinar por conta da validade. Com você, Paulo. Olha, Vossa Excelência tocou num assunto que me incomoda muito. Eu queria ouvir a opinião dos nossos talkers ainda falando em vacinas. Em Belo Horizonte está frequente as denúncias, em outras cidades da região metropolitana, de pessoas que chegam no posto de saúde para vacinar-se com segunda ou com dose de reforço e não são atendidos porque os atendentes não abrem um frasco para a aplicação de uma dose, ou de 2 ou de 3. Existe um relato de um ouvinte que foi feito no Central, em que eles chegaram em 3 pessoas no posto e que não foi aberto o frasco, porque o frasco tem 5 doses. E a média de duração das vacinas que estão sendo usadas para a Covid é de 6 horas depois de aberto, conservado a frio. Eu acho isso um absurdo. Se nós estamos fazendo uma campanha para aumentar o número de vacinados, que chegue tem que ser atendido, em que pese a dificuldade que vai se ter para preservar aquela vacina que está lá. O que vocês pensam a respeito disso ou eu estou ficando doido mesmo? Paulo, isso aconteceu com a moça que trabalhava aqui em casa. Ela passou por isso quando ela foi tomar a primeira dose e na segunda também ela passou por isso. E na segunda dose ela ficou igual uma louca, ligando para um tanto de gente que ela conhecia, perguntando se já havia tomado a vacina para ir lá, pelo amor de Deus, encontrar com ela no posto de saúde, porque ainda precisavam de 3 pessoas para que o frasco fosse aberto. Ela ficou esperando durante mais ou menos umas 2 horas, não aparecia ninguém, e a forma que ela encontrou foi essa, de fazer um telemarketing aí, convencendo as pessoas que ela conhecia para irem lá só para ela ter a oportunidade de tomar o que lhe é de direito. Eu, assim como você, acho um absurdo, acho que faltou ao poder público organizar melhor essa questão e melhorar essa logística. Claré, se eu chegar em 6 pessoas no posto de saúde e eu for o 6º, eu estou no saldo. Só podem vacinar 5. Você acha justo isso? Eu acho o seguinte, prefeito Alexandre Calil, o garotinho quer te dar uma sugestão. Olha que interessante, eu me lembro das eleições, do processo eleitoral, da campanha eleitoral do prefeito em 2016, não sei, onde ele visitava UPAs, mostrava alguma coisa que não estava funcionando. Será que ele sabe que isso está acontecendo? Porque se ele souber que isso está acontecendo, tem que mudar a orientação. Ah, mas vai perder, perca. Coloque no relatório que são perdas, porque naquele dia ali, naquele posto, foram 4 pessoas, então perdeu 1. Ou foram 2, perdeu 3. Que se faça um acompanhamento, uma espécie de um compliance, um sistema de compliance, de governança. É difícil? É, mas a gente merece isso, né? Porque a pessoa está ali, a maioria das pessoas consegue uma liberação do trabalho para ir lá vacinar, para contribuir com toda a coletividade, e vai dar com a cara na porta. Vamos melhorar isso aí, hein, prefeito? Eu vou contar aqui um relato, antes de passar para o Luiz Fernando, um relato que me foi feito
por uma pessoa que trabalha próximo de onde... Aqui, no edifício onde eu moro. E ele me disse que ele foi buscar a terceira dose e que foi a primeira vez, pedindo para chegar um pouco mais atrasado aqui, para passar de manhã pela manhã às 7 horas da manhã no posto de saúde para poder tomar a terceira dose. Não conseguiu. Não abriram frasco para ele porque eles eram em 2 ou 3 e não conseguiu. Aí me disse que então fez a segunda tentativa, que foi na saída daqui, e ele tem um deslocamento de aproximadamente 1h30 até a casa dele. Então, na saída daqui, ele tentou passar num posto de saúde para se vacinar e também não conseguiu. Sabe qual era a indagação dele para mim? Eu acho que eu não vou tomar mais a terceira dose, não. Desisti. Luiz, você tem percebido isso em Varginha, nos relatos que a Rede Mais HD do interior tem feito para vocês aí? Totalmente, Paulo. Em um encontro que a gente teve aí com alguns amigos daqui, pais de colegas dos meus filhos, isso foi falado claramente, assim, que chega-se ao posto de saúde para fazer a vacinação, você tem que esperar que tenha 5 pessoas lá para que se aplique a dose completa da vacina para as pessoas que vão receber a dose de reforço. Eu não sei dizer se isso é certo ou se é errado, né? É complicado porque tem que seguir as determinações técnicas também lá, as determinações da vigilância sanitária em relação à vacina. A vacina pode ser perdida. Eu não sei se é mais inteligente você perder a vacina porque abriu um frasco e não conseguiu utilizar outras 4 doses, ou se é perder a vacina porque passou do prazo, porque as pessoas não estão indo, porque elas não têm condições de ir em grupos de 5 em 5. Eu não sei, é uma estratégia que está sob responsabilidade das prefeituras, e eu realmente, do fundo do meu coração, espero que elas saibam o que estão fazendo. Porque o risco das pessoas desistirem é gigantesco. Porque ninguém tem tempo de ficar indo várias vezes ao posto de saúde para ficar esperando juntar 5 pessoas para vacinar. O que me incomoda mais nessa história, Luiz, é porque as pessoas usam um raciocínio. Eu li uma nota da Prefeitura de Belo Horizonte dizendo que uma das alternativas seria o agendamento. Para as senhoras e senhores que estão aqui nos dando o prazer de dividir esse Talks conosco, eu sou um privilegiado. Nós 5 que aqui estamos somos privilegiados, porque temos smartphone, sabemos mexer com os aplicativos, sabemos mexer com os nossos computadores pessoais ou com os computadores que as empresas nos emprestam para trabalhar. Mas boa parte da população não tem esse privilégio. Então, dizer que essa parte da população, que é quem carrega o pepino desse país, quem é que paga mais imposto, quem é quem tem o pior serviço dado a eles, mais uma vez, isso não é populismo, isso é realidade, mais uma vez, leva ferro, para falar um português mais claro. Porque não tem acesso a tecnologias que os mais privilegiados como nós temos. Então, dizer de agendamento me parece um pedantismo que me enche muito o saco para falar outra vez de maneira direta o que eu estou pensando. O que vocês acham? Vamos agendar? Todo mundo tem smartphone nesse país. O ministro Paulo Guedes falou que nós temos 2 iPhones por cidadão no país. Até acho que tem, Paulo, mas isso é irrelevante, não tem cabimento a gente colocar isso, mais essa conta nas costas do cidadão, assim, mais essa responsabilidade nas costas do cidadão. Acho que todo mundo tem responsabilidade, todo mundo sabe que tem as coisas que a gente precisa cumprir, os processos que a gente precisa fazer, mas tem umas coisas que eu vou te falar, dá para deixar o cidadão em paz e ele só ir e fazer o usufruto do que é direito dele, cara. Bom, vamos mudar de tema porque o Banco Central decidiu elevar os juros ao maior nível em 5 anos. Já terminou, Vitor? Eu estava aqui preocupado, eu estava aqui acompanhando, mas entrei para o Talks, não consegui acompanhar. A reunião do Copom estava terminando agora. Por volta de 19 horas, eles iriam dar aí a posição do Banco Central. Já temos, não? Ô, Paulo, vou dar uma olhadinha aqui e retorno para vocês. 11,75. 11,75, é isso? Foi definido? Vitor, faz o Pix aí. Faz o Pix aí, Vitor. Ficou definido aí, claro, Claré? 11,75 por ano. Tá, então definido. Então, expectativa que o mercado já tinha aí como uma decisão levando ao maior patamar desde abril de 2017. Claré já antecipou o anúncio do Banco Central
Isso é uma boa medida para ser tomada nesse momento? Juros altos atraem especuladores e quem tem capacidade de investimento, mas diminui o investimento na produção e desvaloriza o nosso rico dinheirinho. Não é esse o raciocínio? Ou eu estou enganado, senhores? Meu raciocínio é que nem devia existir Banco Central. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o dinheiro, moeda, devia ser descentralizada, como, por exemplo, Bitcoin. Não tinha que ter aquele planejador central ferrando todo mundo, decidindo quanto que vai imprimir de dinheiro, quanto que vai colocar, quanto que vai desvalorizar. É um imposto indireto, né, a inflação, e é ele quem define. Dito isso, eu queria ter investido em Selic, Paulo Leite, se a Selic fosse um ativo. Sabe quanto que a Selic cresceu em 12 meses, Paulo Leite? Eu te falo, quase 500% em 12 meses. É de assustar, né? Não estou criticando aqui não, tá? Não estou sendo contra o aumento da Selic, porque eu acho que não tem muita saída na situação que a gente está. Pelo menos é um paliativo para a gente atrair recursos aqui para o Brasil, né? Por mais que seja um recurso que não seja de grande investimento, mas a gente precisa dar uma valorizada no nosso... trazer mais dólares, né? Aqui para dentro, dar uma valorizada no nosso real. Mas é impressionante o tanto que esse negócio subiu em 12 meses. Você vê o que a gente passou em 12 meses. Isso afeta teu bolso, Camila? Você se sente afetada quando o Copom diz, olha, 11,75, subiu a Selic. Você olha para a carteira e fala, ixi, é assim? Para ela é bom. Para ela é bom. Para Camila, para quem é rentista, para quem tem muitos bens, para mim que é ruim, gente. Para mim que é ruim, que sofre a inflação. Para Camila é maravilhoso. Tomo posse, meu filho, dessa bênção. Porque o único bem que eu tenho são 2 meninos que me dão uma despesa que cada um é a prestação de um Corolla, entendeu? Então, e agora eu tô entendendo porque que eu fui comprar um brócolis esses dias e tava R$13 e todo mundo culpando a chuva. Falei, não, gente, não é só chuva, porque o ano passado choveu demais também e o brócolis não custou R$13. A culpa é sua por comer brócolis, bem feito. Não é? Eu devia comer só esse trem industrializado aí, né? Mas que também está muito caro, sem choradeira. Afeta muito o meu bolso, diminui muito a nossa capacidade de compra, né? De aquisição, de consumo. Então, assim, eu estou cada dia mais torcendo para que 2034 chegue logo, entendeu? Porque, de jeito, não dá para continuar aqui, não. Luiz Fernando, o nosso dia a dia é afetado por uma série de raciocínios. Mas aquela pessoa que tem um olhar mais direto para a vida, ele fica afetado, por exemplo, com uma decisão dessa do Banco Central? Ele se sente afetado? Ele entende o quanto isso vai pesar na vida dele? Não, pô, a gente não entende. O cidadão comum, o cidadão que está nos assistindo agora, que está comprando gás de cozinha a R$150, ele só sabe que está caro. Ele não sabe se o pato é macho, ele precisa ver o ovo. E o problema é que ele não está vendo o ovo já faz um tempo, né? Não está vendo ovo, não está vendo carne, não está vendo gás. Eu acho que o grande problema para a população, né, é que essas coisas da macroeconomia, da macropolítica, continuem sendo discutidas lá em cima e que eles tenham condições de subsistir, né, que a gente fala, de sobreviver. Porque para viver está mais difícil. As pessoas estão com dificuldade de comprar tudo, estão com dificuldade de viajar. Olha só, eu fui para Belo Horizonte no fim de semana, no sábado, eu fiquei horrorizado com a quantidade de andarilhos que tem na Fernão Dias, no caminho entre Varginha e Belo Horizonte. Horrorizado. Tem 6 anos que eu faço esse caminho com alguma frequência. Eu nunca vi tantas pessoas caminhando na beira da estrada como eu vi esse fim de semana. Isso é o quê? É o preço da gasolina, das passagens de ônibus, que está abusivo. As pessoas sentem, elas só não sabem que é por isso. Aí é onde eu acho que está a maior responsabilidade do governo federal. Saber explicar e, às vezes, saber represar esse tipo de efeito para quem é mais pobre, para quem precisa mais desse dinheiro pingadinho. Nós temos 3 minutos para acabar. Eu queria fazer uma pergunta, pedir para o Claré me responder rapidinho e depois fazer um giro com a opinião dos ouvintes. Claré, você que é um liberal, quando se aumenta a taxa de juros, diminui-se a capacidade de investimento na produção. Os parques industriais são afetados quando a capacidade de investimento na produção cai, meu querido? Pois é. A questão é que não é uma resposta de múltipla escolha, né, Paulo? É uma resposta muito mais complexa. Dependendo se a gente também... É óbvio que eu não quero juros altos, é óbvio.
Mas dependendo, se você ficar lutando ideologicamente contra esses juros, nem que seja nesse momento X como um remédio amargo, aí nós não vamos ter nem investimento aqui, que seja o pequeno, né? Essa redução do investimento nós vamos ter zero. É um negócio complicado. Não critico esse aumento da Selic agora não, mas repito, o ideal era se não tivesse Banco Central e não tivéssemos essa moeda estatal. Vitor Duarte, giro final, você tem 1 minuto para dar uma lida em tudo aquilo que os nossos queridos tele-web ouvintes estão falando conosco. Só reforçando o nosso canal de comunicação, Paulo, Rede 98 Oficial, pode mandar sua mensagem lá que a gente recebe aqui, Twitter, Instagram, e pode mandar também no WhatsApp 31 993169898. Pessoal, só pra gente encerrar, Paulo, a Denise Vieira, falando da questão das vacinas, não é só na região metropolitana, não. Aqui no interior também é assim. Moro em Francisco Dumont, estou esperando a agente de saúde me avisar quando dará para eu vacinar. Situação, então, da terceira dose do pessoal que não está conseguindo tomar aí. A gente volta amanhã, né, Paulo? Fica com você aí. A gente volta amanhã, ainda temos aqui mais um minutinho de prosa. O Luiz falou que tinha alguém no chat falando alguma coisa, Luiz? Tem alguém no chat? As nossas mães não estão ofendidas por enquanto, não, né? Não, foi isso que o Vitor trouxe. Na verdade, era isso, que era importante, porque a gente falou daqui de Varginha, mas tem essa moça aí, a Denise, que trouxe outra informação. Era exatamente essa. Menina e meninos, foi um prazer dividir com vocês mais uma noite em torno da nossa opinião e da nossa conversa aqui no 98 Talks. O recado que a gente deixa sempre, entre nós inclusive, a gente conversa muito sobre isso, é que nenhum de nós aqui quer empurrar a goela abaixo as nossas opiniões. As opiniões são feitas para serem debatidas, levadas, potencializadas. E a partir de o que nós falamos aqui, sejam refletidas, concordando ou não, transformando ou não, sejam refletidas por aqueles que nos dão o prazer da companhia. É muito bom a gente poder dar opinião, mas é melhor ainda saber que você que nos ouve, você que nos assiste, pega as nossas opiniões e transforma-as em ideias. Às vezes até diferentes das nossas, né, Claré? Mas elas são transformadas em ideias para a gente poder entender esse mundo de uma maneira melhor. Camila Dias, muito obrigado. Luiz Fernando Rocha, muito obrigado. Antônio Claré Júnior, muito obrigado pelas vossas companhias. E você que nos acompanhou até agora, se você está na Rede 98, você fica com o Arena. Se está na Rede Mais HD, Record TV no interior, vai ficar com o Jornal da Record. E amanhã, 19h, promessa, nós estaremos de volta aqui no 98 Talks. Ótima noite e até lá. Termina aqui 98 Talks.